Oi, meu nome é Marcos Brose. Nós estamos em novembro de 2017 e o nosso assunto é monitoria e avaliação participativa. São três conceitos importantes: monitoria, avaliação, participativa. Monitoria é o processo pelo qual, ao longo de um projeto, de um programa, de uma política pública, nós vamos coletando dados. Dados são peças básicas que, agrupadas, formam aquilo que chamamos de informação. Uma vez processados os dados brutos, normalmente são números ou frases, nós as agrupamos e geramos, após uma reflexão, após um processamento, após um agrupamento, a partir de dados, nós geramos informações. Essas informações têm que ser coletadas, e isso é um elemento importante, em ritmo regular, para que a gente consiga coletar dados, informações em ritmo regular. Nós podemos então gerar uma série histórica. Séries históricas nos dão tendências. Essa coleta pode ser, dependendo da complexidade do seu projeto, do seu programa, da política pública, pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser trimestral. Na maioria dos projetos, programas, das ações que nós executamos na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, essa coleta nós geralmente fazemos informalmente. Nós falamos com pessoas, nós ouvimos pessoas, nós escrevemos e-mails, recebemos mensagens, nós participamos de reuniões. A realização de reuniões é, no cotidiano, a ferramenta mais importante, mais utilizada para a coleta de dados e sistematização de informações. Com o passar do tempo, seja informalmente pela coleta de dados informal ou produzindo em papel ou via meios eletrônicos, nós reconhecemos tendências. Um gestor, um administrador ou uma equipe de gestão, administração de um projeto, de um programa, começa a perceber tendências. Sobre essas se conversa, se fala, porque as atividades estão indo bem, estão tendo um bom impacto, ou porque as atividades não estão tendo impacto, não estão indo bem. Tanto faz se no aspecto positivo, no aspecto negativo. Com o passar do tempo, quem acompanha em ritmo regular as atividades, observa e coleta dados, como eu disse, ou informalmente ou formalmente, começa a refletir, pensar e conversar sobre estes dados, sobre essas informações, de novo em formato de reuniões de avaliação, ou um bom gestor faz isso individualmente. E toma então, com base nos dados coletados, com base nas informações disponíveis, a decisão de compará-los com aquilo que foi planejado, aquilo que foi originalmente previsto. A comparação entre o que foi planejado e o que nós temos hoje, a situação atual com a situação planejada, esta comparação gera uma opinião que nós expressamos como gestores, como equipe de gestão ou em papel, damos um parecer. Isso se chama avaliação. Emitir um parecer com base em dados, comparando dados com o planejado original, é a avaliação. A avaliação é sempre uma emissão de uma opinião embasada na experiência profissional do gestor, embasada na experiência dos consultores externos. Grandes programas, grandes projetos contratam essa avaliação externa. Portanto, monitoria e avaliação são duas atividades extremamente interligadas e por isso os dois conceitos são usados sempre em conjunto. Monitoria, coleta de dados, observação ao longo do tempo em intervalos regulares. Avaliação, um momento onde a pessoa, o gestor ou a equipe senta, analisa esses dados e emite uma opinião sobre eles. Nosso projeto, nosso programa está indo bem, podemos continuar no mesmo ritmo ou constata-se problemas. Uma vez que há empecilhos, atrasos, problemas, dificuldades, sobre estas são tomadas decisões.
Monitoria e avaliação é um sistema que embasa a tomada de decisões. O programa pode continuar do mesmo ritmo, isso é uma decisão, ou nós tomamos decisões sobre ações corretivas, novas atividades, mudanças de ritmo, mudança de pessoas, se necessário, alteração do orçamento. A tomada de decisão é a atividade central de um gestor ou de uma equipe de gestão de um projeto, de um programa. Monitoria e avaliação é a coleta de dados, o processamento e oferecimento de dados para que essa decisão ocorra. De acordo com a intensidade do projeto e programa, essa decisão pode se dar mensalmente, no âmbito de uma reunião de monitoria e avaliação, por exemplo, ou a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou grandes programas e projetos, grandes políticas públicas envolvendo muitos atores e muitos recursos. Tem a reunião de monitoria e avaliação uma vez ao ano, quando se emite um relatório oficial para embasar o próximo ano. Uma vez conceituados monitoria e avaliação, nos falta o terceiro conceito, participativa. A participação nesse contexto envolve participação o mais possível na tomada de decisão. Aplicar questionários, pedir a opinião das pessoas envolvidas. Aplicar questionário, formulários, para que os beneficiários expressem a sua opinião, é uma forma de participação, mas é uma forma de participação muito simples, muito fraca. Ouvir as pessoas já é melhor do que não haver nenhum diálogo. Mas a pergunta é o quanto aquilo que as pessoas expressam, falam, emitem opinião, vai influir nas tomada de decisão, nas decisões. E isso é que frequentemente não acontece. Quanto mais hierárquica a estrutura da organização que executa o projeto, menos ela vai ser participativa. Por esta questão, a princípio, em geral, órgãos públicos que são bastante hierarquizados têm dificuldade de promover a participação. Podem até aplicar questionários para ouvir os beneficiários, ouvir a opinião deles, mas não necessariamente essa opinião influi na tomada de decisão. Isso é muito comum em consultas públicas. Pessoas de bom coração, com boas intenções, escrevem leis dizendo que certos tipos de projetos, programas, certos investimentos, quando vão ser executados e tem grande impacto em grande escala, precisa antes haver uma consulta pública. Essa é uma forma de participação fraca, frágil, assim como também aplicar questionários. Porque na consulta pública, as pessoas, a princípio, teoricamente, têm espaço para se expressar, mas não existe a garantia nem a obrigatoriedade que as opiniões ali coletadas, ali expressas, ali debatidas, influenciem na decisão posterior. Esse link entre obter informações, coletar dados, ouvir a opinião das pessoas, que significa participação, e a tomada de decisão, a alocação de recursos, o exercício do poder de tomar decisões. Esse link é que é frágil. E por isso, frequentemente, ferramentas participativas, utilizadas com as melhores das intenções, não influenciam as tomadas de decisões, o que enfraquece a opinião das pessoas, enfraquece a legitimidade do processo e minimiza a predisposição dos beneficiários de participar de projetos e programas. Uma funcionária pública de alto escalão do governo dos Estados Unidos, Einstein, já nos anos 60, frustrou-se com um grande número de técnicas e métodos participativos aplicados em políticas públicas, por exemplo, a criação de conselhos, a criação de fóruns, de agremiações de tomada de decisão, mas sempre com função consultiva e não com função deliberativa. E testemunhou, por trabalho próprio dela, como ao longo do tempo conselhos consultivos tendem a minguar, tendem a esvaziamento. E frustrada com isso, criou então a famosa escala de Einstein, que permite uma qualificação do quanto uma ferramenta participativa é utilizada de forma intensiva, no máximo,
que seria cogestão ou autogestão, ao degrau mais frágil de todos, que é a manipulação ou a computação. A informação, que eu mencionei agora há pouco como exemplo, em audiências públicas, fica no meio. A intensidade do uso de ferramentas participativas, portanto, gera resultados diferentes e não depende da perfeição metodológica. Depende do contexto social, depende do contexto político, da organização que está executando esse projeto, este programa. Monitoria e avaliação participativa, portanto, não é uma questão de aperfeiçoamento das técnicas de coleta de dados, não é a precisão estatística. Metodologia de monitoria e avaliação participativa depende de vontade política, de algo mais complexo, mais difícil de se obter e mais difícil de mensurar do que a precisão dos formulários, dos questionários, dos relatórios. Resumindo, um sistema de informação é um sistema composto por pessoas, formulários, questionários, hoje em dia ferramentas de informática que no seu conjunto coletam dados, processam estes para informações, estas são oferecidas a gestores, gestores tomam decisão corretiva ou de manutenção do projeto e programa com base nestas informações, e este processo, na medida do possível, pode ser participativo. O interessante, indo além dessa parte metodológica, para quem se envolve no trabalho com comunidades, em periferias urbanas, em favelas, em áreas rurais, é a questão como promover entre grupos, agremiações, associações cooperativas, como promover ali o hábito de monitoria e avaliação sem necessitar de um rígido processo metodológico de planejamento. O envolvimento, a participação como um contexto, não como mera ferramenta. A monitoria e avaliação participativa, neste sentido, não implica a necessidade da existência de um plano escrito, de um processo formal de planejamento. A identificação dos indicadores das metas que serão usadas num processo comunitário participativo vem de um debate, de um diálogo que não precisa ter como origem um plano, mas de uma coleta de informações junto aos envolvidos, o que em inglês são chamados os stakeholders. Os colegas administradores conhecem isso como engajamento dos stakeholders. Você convida, você ouve as pessoas envolvidas com aquele processo. Podem ser 10, podem ser 100, podem ser 1000 pessoas. Quanto maior o número de envolvimento de pessoas, mais complexo e difícil metodologicamente. Mas vamos deixar isso de lado no momento. A monitoria e avaliação, com base em processos participativos, parte, portanto, do princípio que os indicadores e as metas são expressos pelas pessoas como preocupações, como medos, como desejos e vontades que elas têm. Por exemplo, numa cooperativa, nós queremos que nos próximos 4 anos o faturamento se mantenha igual, não caia, que a gente não vá à falência. Isso é transformado numa frase, num indicador, e esse indicador passa a ser mensurado e comunicado em reuniões regulares. Monitoria e avaliação participativa, portanto, parte de indicadores e metas definidos pelos participantes, transformados tecnicamente em mensurações que são então utilizadas como insumo no debate, na reflexão participativa. São 2 ferramentas diferentes. Gerência de projeto, com toda a formalidade de planos, processos, métodos, técnicas, indicadores, e a monitoria e avaliação com base em indicadores informais construídos a partir da vontade das pessoas, como ferramenta de diálogo, de promoção, de engajamento e de responsabilização das pessoas. Na medida que as pessoas recebem informação, recebem dados de uma forma regular, elas têm maior capacidade de se sentirem envolvidas, engajadas e de participarem ativamente de processos
decisórios. Processos de monitoria e avaliação participativa, por definição, no debate sobre desenvolvimento no nosso país, tem vida curta. Raríssimas vezes tem longo período de execução. Por essa razão, é difícil dar exemplos que podem servir de referência, o que na administração é chamado de benchmarking. Verificar aquilo que outros já fizeram e que pode servir de exemplo, de referência. Benchmarking em monitoria e avaliação participativa, como geralmente são processos curtos, implica que a pessoa conheça o histórico passado de programas e projetos já encerrado, porque normalmente programas, projetos de desenvolvimento no nosso país têm vida curta, ou conhecê-los na biografia como referência teórica, não como vivência. 3 exemplos que, mesmo assim, valem a pena ser conhecidos, analisados, estudados pelos bons resultados obtidos na sua aplicação. Possivelmente o mais impressionante de todos é a organização conhecida como Pastoral da Criança, criada no início dos anos 80, ainda em plena ditadura militar, por dona Zilda Arns, doutora Zilda Arns, que iniciou no interior do Paraná, no município de Florestópolis, um processo de intervenção a partir da paróquia com voluntários, que obteve em curto prazo de tempo impressionantes resultados positivos em redução da mortalidade infantil. Esse modelo foi ampliado e tornou-se, ao longo de 30 anos, um modelo nacional, tornou-se uma organização própria com CNPJ e sede em Curitiba e envolveu-se no debate internacional, e a experiência da Pastoral da Criança é replicada em vários outros países do mundo. Além desse mérito da organização em si, e foi por isso que a doutora Zilda Arns faleceu no Haiti durante um terremoto, porque ela estava naquele país acompanhando a execução do projeto. Tecnicamente, a Pastoral da Criança desenvolveu, e essa é a sua força metodológica interna, um sistema de informação extremamente sofisticado, com base em dados coletados por voluntários. Isso é memorável, isso é impressionante. Voluntários de uma paróquia que diariamente visitam famílias consideradas em situação de vulnerabilidade, registram os dados em formulários padronizados. Uma vez por mês se reúnem na paróquia e, sob orientação de um padre e de uma freira, compilam estes dados em um caderno. Este caderno é enviado mensalmente à central em Curitiba, onde os dados são digitalizados, entram no sistema de informática que então passa a processar com apuração científica, com base em dados estatísticos. Os dados são agrupados, gerando informação que gera relatórios. Esses relatórios são devolvidos à paróquia, que os devolve ao agente voluntário. Um ciclo completo de coleta de dados, processamento, agrupamento, emissão de relatórios e devolução até o agente da ponta, que pode utilizar o relatório para melhorar, qualificar a sua ação, ter maior foco e aprimorar as suas atividades. Dificilmente você encontra um sistema de informação, de monitoria e avaliação mais qualificado e com mais continuidade que o da Pastoral da Criança. A discussão importante para completar essa nossa conversa é: isso é participativo? Aí depende do seu ponto de vista. Olhando o copo meio cheio, podemos dizer que o engajamento de milhares de voluntários que fazem a coleta de dados com um certo grau de precisão voluntariamente, com base nas conversas com a comunidade, é uma forma de participação. Olhando o copo meio vazio, podemos dizer não. É um sistema tecnicamente
muito impressionante, mas não envolve maior engajamento da comunidade. Com isso, meio que esgotamos o exemplo, porque se somos muito rigorosos na conceituação do que vem a ser participativo, provavelmente vamos encontrar poucos sistemas de monitoria e avaliação que são altamente participativos, porque trata-se de um processo bastante técnico que raramente envolve, engaja, mobiliza pessoas. Normalmente, aquelas pessoas que nós chamamos de beneficiários, aquelas às quais nós prestamos serviços com nossos projetos e programas, se engajam, se envolvem no momento mais interessante, que é encontrar problemas. Criticar, encontrar problemas, falar mal é algo que engaja, envolve muito o ser humano. Apresentar demandas. Os colegas que trabalham com orçamentos participativos aprendem isso da forma mais frustrante possível. Nas reuniões, nas assembleias, para apresentar demandas, para apresentar problemas, as pessoas vêm, se engajam, passam a noite sentadas em reuniões que começam atrasadas, são mal conduzidas, demoram muito tempo e são pouco eficientes. Na hora de, meses depois ou anos depois, haver a devolutiva de apresentação de resultados, de discussão de metas, raríssimas pessoas aparecem, ou as reuniões e assembleias, inclusive, não são realizadas por falta de quórum, e colegas que administram e gerenciam orçamentos participativos se valem de uma ferramenta auxiliar. Em vez de fazer reuniões e assembleias de prestação de contas, eles criam exposições com fotos, imagens, testemunhos que são expostas em lugares públicos para compensar a falta de interesse das pessoas em voltarem para o debate sobre lições aprendidas, sobre gestão de conhecimento. Um outro processo de monitoria e avaliação que merece registro e funcionou por mais de uma década, ou seja, um alto grau de continuidade, foi orientado a partir de uma organização tecnicamente específica para monitoria e avaliação chamado ORBS, Observatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, criados pela Federação de Indústrias do Paraná e que funcionava por muitos anos no prédio sede do SESI em Curitiba, no Paraná, e desenvolveu uma campanha estadual muito capilar para todo o estado do Paraná. Nós podemos, Paraná. Grande volume de informações sobre essa campanha, esse sistema de coleta de dados e produção de informações por município ou por micro-região, do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, formularam uma campanha única para o Paraná, que por algum tempo foi levada para o governo federal e criou-se então essa ideia da campanha nacional Nós Podemos. Mas por trás desse nome fantasia, Nós Podemos, existem tecnicamente os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio propostos pelas Nações Unidas, adotadas no Brasil por mais de uma década, entre 2000 e 2015, e que precisam ser monitorados em várias dimensões da qualidade de vida do ser humano. Eu mencionei que eu ia apresentar três. O terceiro exemplo, a terceira referência muito positiva foi, durante longo período, o Ministério do Desenvolvimento Social teve um impressionante sistema de coleta de dados e avaliação de dados para embasar o programa Bolsa Família e outros programas de prestação continuada de benefícios sociais. Por conta de um grupo de pessoas, não existe mais nessa configuração hoje em Brasília, como eu disse, em geral, são políticas de governo, não políticas de Estado. Mas esse grupo, durante algum tempo, dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, criou uma dinâmica de monitoria e avaliação de escala nacional, coleta de dados para embasar a tomada de decisão. E vários programas e várias políticas do governo federal foram aperfeiçoadas com a retroalimentação de dados coletados da prática, e universidades e institutos de pesquisa no Brasil todo foram contratados para gerar dados e informações que embasaram um alto nível gerencial de assistência social continuada no nosso país. De novo, aí depende do copo meio cheio a meio vazio, o quanto isso foi participativo ou não, mas isso fica aberto e sujeito ao debate. Obrigado.